E aí, meninos, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de geografia comigo, professor Cass, ok? A aula de hoje nós temos como tema principal tempo e clima, e vamos ver também algumas características, certo? Dos climogramas. O que é um climograma, tá certo? Lembrando que a atividade da aula anterior era para vocês realizarem uma pesquisa, tá certo? Para descobrir a amplitude térmica de algum município, podia ser aqui de Cascavel ou de qualquer outro. E aí depois eu vou fazer a correção individual, tá certo? Então vamos lá. Pronto. Tempo e clima, tá certo? Normalmente as pessoas elas costumam associar o tempo e o clima, acham que é a mesma coisa, tá certo? Porém, não. E a gente vamos ver justamente as características de cada um. Mas vamos lá. Primeiro começando com o tempo atmosférico, que ele vai se referir às características da atmosfera em um determinado momento de uma área ou lugar. Ou seja, o tempo atmosférico ele pode mudar de uma hora para outra. Exemplo, hoje pela manhã estava chovendo, ou seja, estava chuvoso, e agora pela tarde não está mais chovendo, o céu abriu, está ensolarado. Ou seja, o tempo atmosférico ele tem essa característica de mudar de uma hora para outra, de um dia para o outro, até mesmo a semana para outra. Ou seja, o tempo atmosférico ele é passageiro, tá certo? E aí eu coloquei um exemplo para vocês. Hoje o dia está quente, ou seja, está se referindo ao agora, este exato momento. Consequentemente, está se referindo ao tempo atmosférico. Agora vamos ver o clima, tá certo? O clima ele corresponde ao conjunto das condições do tempo atmosférico de um lugar, registrado ao longo de um longo período de tempo, tá certo? Ou seja, vocês podem observar que o clima, na verdade, nós só conseguimos definir o clima de uma região depois de verificarmos, tá certo? Como o tempo atmosférico ele se comporta naquela região durante um longo período de tempo. Normalmente, ele é verificado o clima de uma região em torno de 30 anos, mais ou menos, tá certo? Só assim a gente pode falar qual o clima daquela região, tá certo? Por exemplo, o clima predominante aqui do Nordeste brasileiro é justamente o semiárido, como vocês podem observar neste exemplo. Mas aí nós sabemos que esse é o clima predominante aqui no Nordeste, tá certo? Mas aí existem várias outras regiões que o tempo atmosférico ele se comporta de forma diferente. Consequentemente, o clima naquela região vai ser totalmente diferente do nosso, ok? Ou seja, essa seria uma das principais diferenças entre tempo atmosférico e o clima, tá certo? Então vamos lá. E só lembrando, tá certo? Que o clima ele pode sim mudar, mas em um longo período de tempo, coisas de décadas, e às vezes é uma mudança que não é tão perceptível, tá certo? Então vamos lá. Como eu havia falado para vocês, tempo e clima eles não são sinônimos, certo? São totalmente diferentes. Como vocês podem observar, o tempo é o comportamento atual da atmosfera, ou seja, como está agora. E aí nós temos o exemplo de uma manchete. O que nós vemos é justamente uma previsão do tempo, ou seja, pode ser que naquele dia, tá certo, aconteça daquela forma. E aí nós temos um exemplo aí, uma manchete, tá certo, falando, olha, Fortaleza, hoje vai estar fazendo a mínima de 24 graus e a máxima de 32 graus. Já amanhã ele vai fazer a mínima de 24 graus e a máxima de 32, ou seja, teve uma mudança, tá certo? Como no caso ela poderia falar, hoje está ensolarado, mas amanhã pode ter chuvas. Ou seja, isso é o tempo, tá certo? Já no outro lado nós temos o que? O clima, tá certo? Que é justamente o comportamento duradouro da atmosfera. E aí, apresentando para vocês, tá certo, a distribuição climática no território brasileiro. Você pode observar que essas regiões, tá certo, por exemplo, o clima equatorial úmido, que é essa parte ao norte em laranja, praticamente em toda essa região, o tempo atmosférico ele vai se comportar da mesma forma durante um longo período de tempo. É uma região que é muito quente, é uma região que chove bastante, tá certo? Já em amarelo mais claro, nós temos o tropical semiárido, ou seja, justamente o semiárido, tá certo? É uma região seca, é uma região quente,
que chove, porém concentrado em alguns meses do ano, tá certo? Ou seja, são características totalmente distintas, tá certo? De um clima para o outro. Por isso que no mundo existem vários tipos de clima diferente, porque o tempo atmosférico vai se comportar de uma forma diferente. E o motivo nós vimos na aula anterior, é justamente devido aos elementos, como a maritimidade, a continentalidade, a altitude, a latitude e os outros que nós vimos na aula anterior, ok? Tirando essa dúvida, eu vou apresentar para vocês quais são os principais climas, como nós já vimos na aula anterior, no slide anterior, e vamos ver também agora as massas de ar, tá certo? O que é uma massa de ar? Uma massa de ar são bolsões de ar, tá certo? Que são formadas a partir da evaporação de água, justamente as nuvens, ok? Vamos dizer assim. E essas nuvens, essas massas de ar, elas carregam características das regiões onde elas são formadas. Se elas se formam em uma região sobre o oceano, próxima à linha do Equador, vai ser uma massa de ar quente e úmida. Se elas se formam na região, digamos que no meio do continente, uma região que não tem a floresta, vai ser próxima à linha do Equador, vai ser uma massa de ar quente e seca, ou seja, ela vai ter essas características, tá certo? E aqui eu vou apresentar para vocês as 5 massas de ar que atuam no território brasileiro, tá certo? Lembrando que elas vão atuar com intensidade diferente de acordo com a estação do ano, ou verão ou inverno, tá certo? Vai atuar de uma forma diferente. Primeiro vamos ver as massas de ar que atuam no verão aqui no Brasil. Aqui vocês podem observar no Nordeste, nós temos a massa equatorial atlântica. Ou seja, essa massa de ar ela se formou próximo à linha do Equador e no Oceano Atlântico. Consequentemente, ela vai ser uma massa quente e úmida. E ela vai atuar principalmente nesse período no litoral, tá certo? Do norte e do nordeste, tá certo? Vamos aqui para a segunda massa de ar. A massa de ar equatorial continental, que é esta daqui, tá certo? Ela vai atuar praticamente em todo o norte, tá certo? Do Brasil, atua em partes do nordeste e sudeste e centro-oeste também, ok? Essa massa de ar equatorial continental, como o nome já está dizendo, ela forma próxima à linha do Equador e no meio do continente, ou seja, ela é quente, tá certo? Essa massa de ar deveria ser formada no meio do continente, ela poderia ser uma massa de ar seca. No entanto, nós sabemos que nessa região aqui tem a floresta amazônica, ou seja, ela vai contribuir bastante para que essa massa de ar que se forme nessa região seja úmida, ou seja, essa aqui seria uma exceção, tá certo? Vamos para a terceira massa de ar que atua no território brasileiro durante o verão. É a massa de ar tropical continental, tá certo? Essa massa de ar aqui ela vai atuar principalmente na região sul, tá certo? E uma parte da região centro-oeste. Essa massa de ar aqui, pessoal, ela vai ser o quê? Quente, ou seja, forma próxima ao trópico, e continental. Essa aqui ela vai ser seca, porque aqui não tem nenhuma floresta que contribua para a umidade dessa massa de ar. Ou seja, a massa de ar tropical continental ela é uma massa de ar seca, tá certo? Quente e seca. E a quarta massa de ar que vai atuar aqui no verão, tá certo? No Brasil, vai ser a massa de ar tropical atlântica. Ou seja, tropical é quente, atlântica, úmida. E ela vai atuar principalmente nas regiões sul, sudeste e na região nordeste, ok? Já no inverno brasileiro, essas massas de ar elas vão atuar de forma diferente, tá certo? Nós temos aqui a mesma massa de ar, não é isso? Que atuava no Nordeste, agora ela vai atuar mais intenso na região norte, ok? A massa equatorial continental, que antes ia até o Nordeste, agora ela vai atuar principalmente aqui, somente no Norte. E aí nós temos a tropical continental, que ela vai atuar praticamente em pequena região aqui, na região sul do Brasil. A tropical atlântica, ela passa a exercer maior influência, tá certo? Chegando até, digamos que o Nordeste
pega uma grande parte da região centro-oeste e o sudeste. E aqui no sul, nós ainda temos a influência da massa polar atlântica, ou seja, é uma massa de ar que se formou na próxima região polar, no Oceano Atlântico. Portanto, ela vai ser o quê? Fria e úmida, tá certo? E ela vai atuar principalmente no sul brasileiro, porém, as massas de ar, elas podem chegar até a região norte, tá certo? E aí, assim, nós temos as massas de ar que atuam no território brasileiro, tá certo? Mais uma vez, nós temos a equatorial atlântica, a massa equatorial continental, a massa tropical atlântica, a massa tropical continental e a massa polar atlântica. Ou seja, são essas 5 massas de ar que atuam no território brasileiro, tá certo? Porém, com intensidade diferente, dependendo se estamos no verão ou no inverno, ok? E agora nós temos um climograma, tá certo? Para que serve um climograma? Na verdade, um climograma, tá certo? Ele é uma representação gráfica de dados do clima. Ele vai apresentar dados de quantidade de chuvas durante um mês, durante um período de um ano. Ele vai mostrar a temperatura também, tá certo? E aqui nós temos o climograma, tá certo? De Fortaleza. De um lado aqui, nós temos a precipitação, que é dada em milímetros. Do outro lado, nós temos a temperatura. E embaixo, nós temos os meses, ok? Olhando para esse climograma, nós podemos perceber que os meses mais chuvosos, os 4 meses mais chuvosos, é justamente fevereiro, março, abril e maio. Ok? Ou seja, esses meses aqui são os mais chuvosos, que é justamente a nossa quadra chuvosa, ok? E aí, como vocês podem observar, quando começa a chegar julho, agosto, setembro, outubro, a temperatura tende a começar a aumentar um pouco, mas nesse período aqui é mais seco, tá certo? É justamente esse período aqui que seria o nosso inverno, tá certo? Que é o que a gente está começando agora. A quantidade de precipitação começa a diminuir, as temperaturas também, a sensação térmica, na verdade, começa a ficar, nós conseguimos sentir com maior força, digamos assim, essa oscilação na temperatura, porque eu falei para vocês, lembra? Tem menos umidade no ar, se tem menos umidade no ar, as médias térmicas tendem a aumentar, ou seja, a máxima tende a aumentar e a mínima também tende a aumentar, tá certo? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá certo? Então fiquem aí com a atividade das páginas 362 e 363.